Sabe, meus queridos, esses dias aí eu me dei conta de uma coisa muito grave. Várias passagens onde Jesus diz que ele conversa, veja bem, que ele conversa com as pessoas. Há uma revelação muito forte aí, que ele conversa com muitas pessoas que chegam até a porta dos céus, mas elas não estão autorizadas a entrar. Elas não estão autorizadas a entrar. Eles chegam à porta dos céus e elas não estão autorizadas a entrar. E o Espírito Santo de Deus me fez meditar acerca dessa revelação. E o que isso quer dizer, queridos? Que tem muita gente, mas muita gente mesmo, iludida, frequentando a igreja, fazendo as coisinhas religiosas, cumprindo seus rituais, tudo muito bonitinho, fazendo suas confissões, tudo muito bonitinho, mas não interiorizando a mensagem do Evangelho, não encarnando o Evangelho de Jesus Cristo, não vivendo a grandeza e a essência do Evangelho em suas almas, em suas vidas. Porque da mesma maneira como Cristo foi a encarnação de Deus, nós, aqueles que fomos chamados para viver com Cristo, precisamos encarnar o Cristo que para nós veio de forma, e é para nós, espiritualmente falando, é o Espírito de Cristo. Então, assim como Jesus, na forma humana, encarnou o Pai e revelou o Pai aos homens, aqueles que se dizem cristãos precisam encarnar o Cristo, precisam viver e expor o Cristo em todas as suas formas. Então o desafio para quem é discípulo de Cristo é muito grande, é muito sério. Não é uma opção amar o nosso semelhante, não é uma opção viver uma vida santa, não é uma opção renunciar a si mesmo, não é uma opção. Não se vive a vida com Cristo tendo o amor ao próximo como uma opção, como se fosse possível eu viver o Evangelho de Jesus deixando o amor ao próximo como uma segunda opção, deixando o amor a Deus sobre todas as coisas como uma opção. Isso aqui eu vou ver se eu consigo fazer, aquilo ali eu acho mais fácil. Não é possível, gente, viver o Evangelho de Jesus deixando o amor ao próximo e o amor a Deus como opção nas nossas vidas. Se a gente pensa que pode, a gente está enganado. Mais vale que a gente viva a nossa vida de maneira totalmente onde nós vivamos para o nosso prazer, para o nosso luxo, do que viver uma vida religiosamente enganados. Porque se Cristo não estiver interiorizado na nossa vida, se Jesus não começar a ser encarnado, se as dores e as aflições do Messias não passarem a fazer parte da minha vida, se eu não sentir as dores e as aflições de Cristo por quem Ele ama, eu não tenho o Espírito dele no meu coração. Eu não passo de um mentiroso, de um homem blasfemo. Se eu não vivo o Evangelho de Cristo, se eu professo um Evangelho que eu não vivo, como eu mesmo já vivi na minha vida, estes dias em contrição diante de Deus, eu disse: Senhor, perdoe-me pela blasfêmia praticada contra ti. Como assim, Jair, você blasfemou? Você disse impropérios envolvendo o nome de Deus, envolvendo o nome de Jesus. Querido, blasfêmia não é só isso. Blasfêmia não é só falar palavras com impropérios.
relativos ao nome de Deus. Blasfêmia é tornar Deus, sendo quem Ele é, desrespeitado. Blasfêmia é fazer com que Deus seja desrespeitado. E eu, por causa da minha conduta hipócrita, superficial em relação ao Evangelho, falando, confessando Jesus como meu Senhor, vivi de uma forma onde Ele foi desrespeitado por causa de uma conduta, de um Evangelho vivido de forma superficial, onde Cristo não era respeitado por quem ouvia minha confissão, mas não via nos meus atos as provas da existência e do amor e da grandeza dele. Então nós nos tornamos blasfemadores quando professamos uma fé e não vivemos esta fé. Tornamos o nome de Jesus. Não é à toa, querido. Veja bem, vamos usar um fato histórico. Gandhi, um grande líder na Índia, e quando ele se referia aos cristãos, a notícia que eu tenho é que ele dizia: eu quero o Cristo que os cristãos pregam, mas eu não quero o Cristo que eles vivem. Eu não quero o Cristo que eles vivem. Então isso fazia com que Gandhi não desejasse a Cristo 100%, porque ele não via o exemplo de Cristo na vida dos cristãos, dos que diziam cristãos. Então, de certa forma, isso trazia ao coração dele o desrespeito pela pessoa de Deus. Então, temos vivido uma geração de homens e mulheres superficiais. Então, falando já a respeito da porta dos céus, o que o Senhor me fez lembrar é que muitas pessoas estavam... O que acontece naquele momento? Senhor, abre-nos a porta. Então não eram pessoas que viviam de forma a achar que o céu seria uma coisa, talvez que nem imaginasse céu, mas eles tinham certeza. Eles chegaram até as portas, ou seja, a vida deles foi próxima de Deus. Veja que eles, em outra passagem, o Senhor diz que eles conheciam a Deus, mas o Senhor disse: mas eu não conheço vocês, porque eu não tive acesso à vida de vocês, porque eu nunca estive interiorizado, mesclado, fundido a vida de vocês. Então eu não conheço vocês, vocês não me deram acesso à vida de vocês. Mas veja bem que todas estas pessoas, elas chegaram à porta dos céus, elas tinham ideia, ciência de que o céu seria o lugar delas. Então a vida delas foi focada em ir morar no céu, porém as atitudes delas foram contrárias a isso. Mas elas chegaram perto, mas não entraram. Apocalipse diz que haverão duas ressurreições, daqueles que serão ressuscitados para a vida eterna e aqueles que serão ressuscitados para a vergonha eterna. E todos um dia haveremos de comparecer diante de Deus. Então vejam bem, queridos, o mais triste é perceber que muitas pessoas viveram suas vidas aqui de forma superficial e um dia achando que isso seria uma porta de entrada, simplesmente uma confissão, mas não interiorizando Cristo, não encarnando Cristo, não sentindo as dores de Cristo, não sentindo as dores da cruz, não sentindo as aflições do meu irmão, do meu próximo, não sentindo a fome e dor alheia como Cristo viveu sentindo, iludindo-se que com a simples confissão, com um simples cumprir de ritos, fosse morar no céu um dia, por simplesmente crer e por não interiorizar esta fé. Então é o que Tiago fala de uma fé morta, de uma fé que não vivifica o homem. E no céu não entrarão mortos, no céu entrarão apenas aqueles que foram vivificados por Cristo. E só é vivificado aquele que num primeiro momento morre com Cristo. Morre com Cristo. Então o mais triste, queridos, serão ver milhares de pessoas do lado de fora do paraíso. Milhares e milhares. E o Senhor me fez pensar: não vos conheço. As pessoas conheciam, de certa forma, a Jesus. As pessoas achavam que iam entrar, foram esperançosas que adentrariam nos portais celestiais,
mas foram impedidas de entrar. E diz que eram muitas pessoas. Diz o Senhor que poucos são os que entram pela porta estreita e andam no caminho apertado. Poucos são. E muitos são aqueles que entram pela porta larga. Muitos entram pelas portas largas, achando que estão no caminho certo, porém é um caminho de engano. Pense, querido, se você está vivendo o Evangelho de uma forma superficial, como eu mesmo vivi há pouco tempo atrás, eu estava no engano. E se você não tem sentido em sua vida, em seu corpo, e não tem lutado por se misturar, por se fundir a Cristo, você está no engano. Não basta apenas uma confissão. Não basta apenas o desejo de morar no céu. Você precisa ter Cristo. Cristo será seu passaporte para os portais eternos. Se Ele estiver dentro de você, então você estará autorizado por Ele. Seu nome precisa estar escrito no livro da vida. E no livro da vida não está escrito o livro de quem nunca morreu com Cristo. Para entrar nos portais celestiais é necessário morrer com Cristo. Pense nisso. Milhões e milhares ficarão do lado de fora, desesperados, achando que entrariam, achando que iriam morar com Deus. Passaram sua vida toda aqui num cristianismo superficial, numa fé superficial, achando que morariam com Deus. E o pior vai ser perceber que perderam as suas vidas aqui, que deixaram de certa forma de viver com intensidade. Por isso que terão ódio de Deus. Apocalipse diz que terão ódio de Deus, porque eu vivi a minha vida, eu confessei, e agora eu não vou entrar. Mas que absurdo! Por isso a palavra diz que eles terão ódio de Deus. Enquanto o Senhor várias vezes bateu a porta do seu coração, estava do lado de fora, como disse Apocalipse. Apocalipse sempre fala, como a minha mulher bem lembrou, o livro de Apocalipse não fala de uma relação de Deus para não crentes, para não convertidos, mas para convertidos, para aqueles que se dizem cristãos, para aqueles que se dizem discípulos. A minha esposa ontem, pelo Espírito Santo, fez essa constatação. Então não foi falta, querido, de Deus bater a porta. E o problema é esse, é Deus estar do lado de fora, como ele disse em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. E o objetivo de Deus é entrar, sentar em sua mesa, vocês dois conversarem e viverem uma relação. E a partir dali, você deixar de ser cego, você passar a ser vestido e abrir mão de sua prepotência religiosa, de achar que pode viver sem Deus, que consegue enxergar alguma coisa sem que Deus cure de sua cegueira, e que sua riqueza e que sua prosperidade signifique alguma coisa. Acorde, meu irmão, acorde, enquanto Cristo bate a porta do seu coração.